A gente conversa agora com o senador Renan Calheiros. Senador, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Monalisa Perrone falando, o senhor me ouve bem, senador? Estou lhe ouvindo muito bem, Monalisa. Muito obrigada, senador, por estar aqui na largada, então, da entrevista. Como sempre, o Caio Junqueira aqui comigo. Senador, claro que eu quero ouvi-lo também sobre essa manifestação, mas eu já começo perguntando para o senhor que vozes importantes do Legislativo e do Judiciário, citando aí, focando então no Legislativo e no Judiciário, estão sendo ouvidas desde ontem em tom de preocupação e alerta também. Quero começar então exatamente por aí. Como é que o senhor está vendo essas mudanças no primeiro escalão do governo e principalmente, senador, no Ministério da Defesa? Há algum risco no ar, na opinião do senhor, ou não? Olha, Monalisa, em primeiro lugar, eu não quero me apoderar da difícil missão de comentar aqui a lógica de um strike ministerial que parece não ter objetivo, conteúdo, uma mera troca de 6 por meia dúzia. Mas, assim, é hora de ressaltar o papel altivo de respeito à Constituição, à democracia, do ex-ministro da Defesa e dos comandantes militares, né, que provavelmente não aceitaram ser massa de manobra nem permitir a expropriação das Forças Armadas por quem quer que seja. As Forças Armadas não pertencem a ninguém. As Forças Armadas são do Brasil, têm um papel constitucional e ontem, tanto o ex-ministro quanto os chefes militares, eles se colocaram assim no maior patamar com relação a essa expectativa que continua na ordem do dia. Sim, não aceitaram ser massa de manobra, o senhor arrisca dizer para quê? Para uma provável utilização político-partidária. Essa não é a missão constitucional das Forças Armadas. O presidente da República, ele demonstrava nesse exercício diário, rotineiro, por ameaça de golpe, de retrocesso, de fechamento dos poderes, ele tinha contabilizado problemas vários com o Congresso, na própria relação com o Congresso. Na semana passada, o presidente da Câmara fez questão de exibir um cartão amarelo ao presidente da República e eu o elogiei por isso. Quer dizer, mas esses problemas agora com os militares, essa tentativa de expropriação das Forças Armadas é uma coisa absolutamente nova. E num momento desse de dificuldade, de crise, para que essa outra crise, né? Que é uma área muito delicada, essa área militar, não é? Que já comprovamos em momentos difíceis e dramáticos da nossa história. Apesar do papel e do reconhecimento das Forças Armadas, os historiadores brasileiros são unânimes em compreenderem o papel das Forças Armadas. Entendem que tanto as Forças Armadas, quanto o Senado, quanto o Conselho de Ministros no Império cumpriram um papel fundamental em diferentes momentos na construção desse Brasil que nós temos hoje. Caio, chega na conversa. Senador, boa noite. Boa noite. A ida da deputada Flávia Arruda para a Secretaria de Governo dá a segurança institucional, congressual, principalmente, o senhor que é talvez aí dos maiores especialistas, né, em Congresso Nacional, em movimentos do Congresso, em movimentos da política. Flávia Arruda no coração do governo, no Palácio do Planalto, garante ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que nenhum processo de impeachment vai ser aberto, que a CPI da pandemia não será instaurada pelo Senado, dá segurança para ele? Olha, Caio, sinceramente eu acho que não, porque ninguém dispõe da condição política, que geralmente é reflexo, você sabe, de muita coisa, né? A nomeação da deputada Flávia Arruda é uma clara tentativa para recompor as relações com o Congresso. Na semana seguinte, a exibição do cartão amarelo pelo presidente da Câmara dos Deputados.
mas ela vai ter que mostrar serviço. O primeiro grande desafio dela é resolver o impasse do orçamento, porque em meio à pandemia, à crise econômica e política agora, o Congresso Nacional conseguiu produzir uma obra-prima, um orçamento que cortou recursos das despesas vinculadas, das despesas obrigatórias, e expropriou, estou usando muito essa expressão, 35 bilhões de reais para emendas parlamentares. O primeiro desafio dela é resolver esse impasse que ela própria ajudou a criar como presidente da Comissão de Orçamento. Eu acho que nós vamos ter momentos aí interessantes daqui para frente. Sim, senador. E sobre a questão da CPI, a administração de Pazuello lá no Senado, também sobre a possibilidade do novo ministro da Defesa ir ao Senado para dar explicações. Como é que o senhor está vendo a toada política no Senado Federal? Olha, Mona Lisa, eu acho tudo isso muito importante. Tenho defendido a imediata instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Eu não vejo como não instalá-la para dar as respostas que a sociedade cobra do Congresso Nacional. E lamento, disse hoje num grupo interno de senadores, e lamento que o presidente da Casa, do Senado, que esteve tão bem no episódio do ex-chanceler, ele tenha claudicado por ocasião da feitura do orçamento, né? O principal papel do Legislativo é aprovar a lei de meios, é votar o orçamento. Ora, num momento de crise, o Brasil não tem dinheiro para nada, para saúde, para UTI, para entubador, para vacina, para nada. O Congresso, com déficit fiscal, separar 35 bilhões de reais para emendas parlamentares e emendas de relator, isso é um escárnio. Nós não podemos, de forma nenhuma, concordar com isso, porque dessa forma nós não vamos absolutamente a lugar nenhum. Então, eu acho que o Congresso, que tem sido muito importante, que não tem baixado a cabeça diante dos arreganhos autoritários, ele precisa também demonstrar responsabilidade fiscal. E, quem sabe, aproveitar esses 35 milhões de emendas de relator e parlamentar para aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, como pagamos no ano que passou. Esses estímulos, essas ações, esses programas se extinguiram todos no dia 31. O governo está prometendo ainda pagar o auxílio emergencial no próximo dia 15, no dia 20 de abril. O país está arrasado na fome. Os presidentes da Câmara e do Senado, os jornais publicaram na semana que passou, fizeram reuniões várias com empresários paulistas e do Sudeste, na Faria Lima. Eles poderiam, diante da incapacidade do Congresso de resolver os problemas do Brasil pela via orçamentária, eles deveriam fazer um apelo, voltar a Faria Lima e fazer um apelo a esses empresários para que eles façam uma contribuição emergencial ao país para reparar a fome, que eles possam fazer uma cota, distribuir recursos, 3, 4 bilhões de reais, para comprar 10 milhões de cestas básicas para distribuir nos estados brasileiros, no Nordeste, no Sudeste, em São Paulo. Em todo lugar as pessoas estão passando fome e desesperadas. O Congresso tem que ser uma solução, né? Uma porta de saída para tudo isso. Ele não pode agravar a crise com a aprovação de um orçamento que é uma ficção, que é uma grande mentira. Senador Renan Calheiros, muito obrigada mais uma vez por atender ao nosso convite, pela entrevista. Até uma próxima. Uma boa noite ao senhor, senador. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Obrigada, Caio Junqueira também.